Nós estamos numa jornada tremenda sobre os salmos dos degraus, os salmos da peregrinação, aonde o viajante, durante uma vez por ano, durante 3 ocasiões das festas em Israel, saíam da sua casa, da sua cidade, para ir até Sião, para ir até Jerusalém. Nós estamos hoje no degrau da confiança, aonde esse Salmo 125, muito conhecido para a maioria de nós, pelo menos o primeiro versículo, esse é um tempo onde nós vamos entrar num lugar onde nós vamos conhecer o coração de Deus, relacionado à confiança que Ele coloca em nós e que Ele expressa através daquilo que Ele dispõe ao redor de nós, nos protegendo e nos guardando. Vamos para o Salmo 125, acompanhe comigo lá, diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala ou que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos. Se assim fosse, até os justos praticariam a injustiça. Mas o Senhor trata com bondade os que fazem o bem, os que têm coração íntegro. Mas os que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor infligirá o castigo dado aos malfeitores. Haja paz em Israel. Você já imaginou quantas vezes alguns de nós recitamos esse salmo? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Quando o salmista escreve esse salmo, e quando o peregrino ao caminho cantava, e quando chegava em Sião e também recitava esse poema, essa canção, ele já tinha a experiência de ter passado pelos montes que cercavam o Monte Sião. É interessante porque durante a história de Israel, você percebe que quando um rei se desviava dos caminhos do Senhor, ele geralmente colocava sob o cume do monte, ou debaixo das árvores, postes ídolos. Ele levantava altares contra deuses idólatras. E é verdade que o povo de Israel por muitas vezes se perderam no meio do caminho, mas Deus escolheu um monte, o Monte Sião, e Ele disse: esse é exclusivo para mim. E o Monte Sião se tornou o monte aonde se tornou um monte de Deus, o monte que as pessoas subiam para adorar a Deus. E há uma particularidade no Monte Sião: ele é cercado por outros montes, ele é protegido, digamos assim, por montanhas mais altas, por montes mais altos, por montes mais baixos. Mas aquele monte, ele tem a figura da representação de que tudo ao redor dele, o monte de Deus, ao redor dele havia proteção, havia segurança. E é por isso que o salmista está dizendo aqui, os que confiam no Senhor. Então essa é uma atitude de confiança. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam. Você já percebeu o quanto às vezes a gente pensa que o cristão, ele se abala por qualquer coisa, ele se abala pelas dificuldades da vida, e na verdade não há um problema em que o cristão passe por dificuldades e ele balance em algumas situações. A questão que não pode balançar é a nossa fé, porque nós vamos enfrentar terrores noturnos, terrores diurnos, nós vamos enfrentar batalhas tremendas na nossa jornada, mas o que nós não podemos é deixar a nossa fé balançar. Aqui a palavra diz que Ele permanece para sempre. Quando nós estamos no monte do Senhor, mesmo que a gente enfrente grandes dificuldades, a gente precisa ter uma confiança que o Senhor nos cerca, que o Senhor nos escolheu, que o Senhor nos colocou como exclusividade para Ele. Ainda que aqui esteja falando sobre os montes do Senhor, o monte é o lugar aonde Deus é adorado, e aonde Deus é adorado na nova aliança. Na nova aliança Deus é adorado agora no coração do homem, e nós então colocamos Deus em nosso monte do coração, o monte da adoração. E é por isso que quando nós entendemos que a nossa fé é inabalável, não porque a gente não fraqueja, não porque a gente não enfrenta as dificuldades e pensa em desistir, mas é porque a gente não desiste, é porque a gente tem fé o suficiente para encontrar
a esperança e olhar ao redor e dizer: eu sou guardado, eu sou protegido pelo Senhor. E então o versículo 2 diz: como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo. Essa guarda de Deus, essa proteção do Senhor, esse lugar aonde você encontra firmeza. E aqui, quando ele parte do versículo 1, ele diz assim: é para sempre. E é por isso que a nossa confiança não está num Deus que nos guarda apenas na jornada terrena. É um Deus que vai nos fazer atravessar pelos olhos da morte, sem olharmos para a morte, encontrarmos os olhos do Salvador, então estarmos permanentemente na presença dEle. Irmãos, essa é uma verdade imutável. Essa é uma realidade que não se pode arrancar do coração do homem. Quando o salmista está dizendo: os montes Sião, eles são inabaláveis, a minha vida também em Deus, ela precisa ser inabalável, mas agora em Cristo Jesus, essa convicção é maior ainda, porque agora não existe um monte. Jesus disse isso. Alguns perguntaram: Jesus, aonde devemos adorar? Lá ou aqui? Ele disse: na verdade, os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. O peregrino ia para Sião, e na nossa peregrinação nós precisamos encontrar confiança em Deus no lugar da devoção, no lugar da adoração. E é por isso que quando a gente tem convicção de que Deus nos cerca, Deus nos protege, de agora e para sempre. Sabe, irmãos, muitas vezes nós encontramos tantas batalhas no meio do caminho. Nós somos acometidos por tantas guerras e tantas pessoas que sobem nos montes ao nosso redor. Você já percebeu o quanto muitas vezes parece que você está isolado? E o isolamento faz com que você acabe perdendo a esperança, a confiança, porque quando uma pessoa se sente sozinha, solitária, parece que ele precisa buscar resposta para acalmar a solidão dela, quando na verdade nós vamos olhar ao redor e perceber o quanto Deus nos cercou da sua bondade, o quanto Deus nos protegeu no caminho, o quanto Deus nos estabeleceu. E ainda que as coisas não são como deveria ser, eu estou enxergando de um lugar mais alto, ou de uma visão mais ampla, porque ainda que estivessem montes mais altos que o Monte Sião, era estratégico o monte, ele estava no meio, e você está no centro, você está no meio. Ainda que você não consiga ver todos os montes ao seu redor, do centro da vontade de Deus, a estratégia para ver todas as áreas. E é por isso que esse salmo tem a ver com confiança, confiança do salmista, mas confiança para o nosso tempo e para a nossa hora. Então o salmista continua dizendo: o cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos. Se assim fosse, até os justos praticariam a injustiça. O cetro fala sobre poder, porque quando um rei tinha o cetro na sua mão, ele exercia poder. E aqui a Bíblia diz que o cetro dos ímpios não prevalecerá contra a terra dos que são justos. Isso fala sobre o poder do inimigo, o poder daquilo que gera injustiça, o poder até de pessoas iníquas. Ainda que eles deem um passo em nossa direção, o poder deles, o cetro deles, não terá autoridade sobre nós. E sabe, gente, a gente precisa confiar mais no que a palavra de Deus diz, porque a palavra de Deus, ela diz: se assim não fosse, até os justos praticariam a injustiça. Quantas pessoas que você conhece, que por conta de esperar por muito tempo a resposta de Deus, aguardar por meses, anos, e aquilo não vir, e de repente o coração se enfraquece na tristeza, na decepção, na injustiça, e ele começa a abrir espaço para que a voz do inimigo comece a tomar o seu coração, e de repente ele está frio na fé, ele está se afastando da fé, porque é isso que a palavra de Deus diz. Já percebeu que Deus não nos permite passar por longas jornadas de sofrimento? Ele sempre entra com intervenção,
porque Ele ama o coração do homem, Ele ama o homem, e Ele então, Ele entra com livramento. E quando você está pensando, eu não tenho mais forças, como a palavra de Deus diz, eu não lhes dei provação maior do que vocês possam suportar. Jesus também disse no Sermão do Monte, quando Ele está falando sobre o final dos tempos, Ele disse, se não fosse pelos justos, pelos escolhidos, por conta de toda a perseguição, eles não suportariam, então isso será abreviado por conta dos escolhidos. Deus faz isso, Ele abrevia, porque Ele sabe que quando o coração do homem está atormentado, Ele entra com livramento, e talvez o que Deus está entrando nesses dias, está entrando na tua vida com livramento através de pessoas, situações, e você pensa, meu Deus, é muito tempo. É muito tempo. E o salmista aqui está dizendo, se não fosse assim, até os justos praticariam a justiça. Eu conheço tanta gente, nessa jornada de 20 anos de pastoreio, mais de 20 anos, eu conheço tanta gente que diz assim, aquela pessoa desistiu da fé, porque ela esperou, não aconteceu, ela disse que Deus não fez, que Deus só levou ela para o sofrimento, e agora o que ela faz? Ela está agindo pior do que um injusto, pior do que um ímpio. E você também deve conhecer pessoas que já tiveram uma vida de santidade, uma vida de temor a Deus, e hoje estão praticando coisas que você não poderia nem imaginar que alguém que já conheceu o justo pudesse ter esse tipo de atitude. A palavra de Deus fala sobre esse tipo de emoção humana. Lembra que eu disse para vocês no começo dessa jornada, todos os salmos, eles têm a ver com as emoções humanas, talvez todas elas estão nesses 15 salmos, porque para a gente subir ao templo do Senhor, as emoções do homem estão muito intrínsecas, demonstrando aquilo que realmente está aflorado no coração do homem. E Deus não despreza isso, Ele trata. Deus não esconde para debaixo do tapete, Ele chama a existência. Para quê? Para que eu e você possamos juntos entrar numa jornada e dizer, Senhor, eu preciso aprender a esperar e a confiar enquanto espero, a confiar enquanto aguardo, a confiar enquanto não chega. E eu não vou me decepcionar e me frustrar, por quê? Porque eu sei que se eu enfraquecer, eu posso ter atitudes pior do que a de um ímpio. Nós vemos no versículo 4 e no versículo 5, que diz assim, o Senhor trata com bondade, ou melhor, nós vemos no versículo 4 e 5, Senhor, trata com bondade os que fazem o bem, os que têm coração íntegro, mas aos que desviam por caminhos tortuosos, o Senhor infligirá o castigo dado aos malfeitores. Haja paz em Israel. O salmista agora, ele para uma observação, ele para aquilo que ele está falando como poesia, ele faz uma oração. Às vezes é importante na jornada a gente parar de tudo aquilo que a gente está vendo à nossa frente e entrar num período de oração e dizer, Senhor, trata com bondade os que fazem o bem, os que têm coração íntegro. O Senhor é bom, e a gente precisa lembrar da bondade dEle em oração, e nós precisamos ter a confiança de que Ele vai tratar com bondade aqueles que são íntegros, inteiros, aqueles que não são apenas casca, mas essência, aqueles que o rótulo está compatível com o interior, aquele que de fato vive uma vida diante de Deus muito próxima daquilo que Ele fala. E é por isso que muitas vezes, durante todo esse período de jornada, tirar os olhos da bondade de Deus, dos montes do Senhor, tirar os olhos daquilo que Deus está fazendo, pode fazer com que a gente entre no próxima etapa, que é o versículo 5, que diz, mas se Deus trata com bondade o justo, o íntegro, os que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor afligirá, ou infligirá o castigo dado aos malfeitores. E eu quero trazer a atenção à palavra desviar. Aqueles que se desviam
por caminhos tortuosos. Vão ter o mesmo caminho dos injustos, dos ímpios, daqueles que já escolheram a vida e viver esse tipo de história. É um conselho, e talvez essa palavra está chegando exatamente para você, que chegou até esse momento dessa palavra. Talvez você está se desviando do teu propósito, mas talvez você se desviou da sua fé, abandonou a sua história, o seu ministério, abandonou o seu caminho em Deus, e você está percebendo que você já não está mais sensível ao pecado, que você já não está mais sensível ao agir de Deus, e talvez você mesmo já está procurando outros montes, que não o de Sião, outros montes, para construir os seus próprios altares. O altar da idolatria sexual, da pornografia, da ira, do orgulho, do trabalhar com as suas próprias forças, da soberba, de viver a sua própria história sem estar com a sua família. Então, quando nós construímos nossos altares em outros montes, ao invés de adorar Deus em Sião, nós vamos ter o destino dos ímpios. Irmãos, o fato é que enquanto nós estamos nessa terra, sempre retorno. Há como a gente voltar para a nossa essência, mas vai chegar um momento em que o destino dos ímpios, que está traçado, e Jesus falou sobre isso. Jesus falou sobre céu e inferno. Jesus falou sobre a porta estreita e a porta larga. Jesus falou sobre escolher ele ou não. Jesus falou sobre o joio e o trigo. Irmãos, chega um momento em que a gente precisa entender quem nós somos. E a Bíblia diz que aqueles que se desviaram por caminhos tortuosos, o Senhor infligirá o castigo dos ímpios. Porque houve uma escolha, e eu sei que parece ser pesado terminar com isso, mas o Salmo não termina com isso. O Salmo está dando um conselho e diz: cuidado, porque nessa vida a gente precisa guardar o coração, para que a gente não se desvie dos caminhos do Senhor. E então ele termina o Salmo dizendo: haja paz em Israel. Quem é o Israel de Deus hoje? A igreja. Quem é, ou quem são os descendentes de Abraão? A igreja. Ainda que aqui está falando sobre um lugar geográfico, mas toda a palavra é inspirada, e Jesus então resgata a palavra de Deus, para que nós possamos vivê-la na graça, na nova aliança. Então, Israel de Deus é a igreja, e a paz de Deus sobre a igreja, é uma paz que é verdadeira, que é interna, que nos ajuda a olhar para os montes e dizer: eu estou firme em Sião, inabalável na minha fé, na minha adoração, na minha convicção. Eu confio em Deus, desde agora e para sempre. Eu quero declarar sobre a sua vida, que o Espírito do Senhor, que gera confiança e paz, possa fortalecer vocês. Se hoje você está desviado do propósito ou dos caminhos do Senhor, você pode agora mesmo orar comigo e retornar para o seu destino e dizer: minha fé está inabalável a partir desse momento. Confiança num Deus que não se move, Ele é fiel. Amém? Feche seus olhos. Pai, eu quero orar com aqueles que hoje estão retornando para o Senhor, aqueles que se desviaram por caminhos tortuosos. Senhor, que o Senhor os guarde e os livre da recompensa daqueles que são ímpios, receberão no final dos tempos. Eu oro, Senhor, também para que o Senhor conserte a jornada terrena, para que eles possam viver sua bondade, o seu cuidado nesse tempo. Espírito Santo, nós oramos agora, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas eu também oro agora, meu Deus, para que o Senhor fortaleça na fé, para que eles sejam inabaláveis como era o Monte Sião. Pai, eu declaro agora que os montes ao redor, que foram muitas vezes usados para levantar altares, que esses altares sejam quebrados e a mão do Senhor os guie em direção a uma novidade de vida, e que todo altar, que qualquer que está nos assistindo agora tenha levantado, que o Senhor lembre eles agora, e que eles possam restaurar isso diante da Tua presença, em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe, até a próxima mensagem.